Olá amigos, tudo bem com vocês? Recentemente eu postei um vídeo que abordava mitos, lendas e crendices sobre serpentes. E uma coisa que me deixou muito contente é que o vídeo foi muito bem aceito. Isso mostra uma mudança de mentalidade entre as pessoas que praticam atividades campeiras e mateiras em relação às cobras, né? Cobras ou serpentes. O vídeo teve uma aceitação muito boa, recebi bastante comentários, né? Aí lá no canal. Bom, não agradou muito meu pai. Eu mostrei o vídeo para o meu pai lá no computador, ele reclamou bastante, né? Disse que eu estou estudando para ficar burro, onde já se viu que a serpente não pia, né? Não imita o animal que ela quer atrair, onde já se viu que a serpente não hipnotiza, porque hipnotiza sim, porque o primo do cunhado do genro do pastor da igreja do vizinho de um antigo amigo do meu pai foi hipnotizado, né? Mas tirando o fato do velho quase me bater, o vídeo foi muito bem aceito. Então eu resolvi fazer mais um vídeo continuando nessa temática de serpentes. E dessa vez eu resolvi abordar um assunto que é extremamente importante para as pessoas que praticam atividades mateiras, que é o quê? A forma correta de se identificar uma serpente peçonhenta. Eu percebo muito que em comunidades de redes sociais, principalmente no Facebook, às vezes quando aparece uma serpente, alguém pedindo uma identificação, coisas absurdas acontecem. Muitas vezes uma serpente não peçonhenta ela é tomada como uma peçonhenta e serpentes peçonhentas muitas vezes são tomadas como simples cobras-cipós. O que pode acontecer é que serpentes não peçonhentas tomadas como peçonhentas geralmente morrem. E serpentes peçonhentas, que as pessoas identificam como sendo uma cobra-cipó qualquer, podem participar de acidentes severos. Então assim, eu resolvi gravar um vídeo bem simples, falando um pouco sobre a forma correta de se identificar uma serpente, se ela é peçonhenta ou se ela não é peçonhenta. As serpentes sempre causaram e vão continuar causando pavor. O olhar fixo, aquela coloração vibrante e, acima de tudo, produzir veneno. Talvez seja algum dos fatores que as pessoas criem tanto medo de serpentes e por isso gera-se tanto mito. Tá? A primeira coisa que eu quero falar sobre a identificação de serpentes peçonhentas ou não, esse vídeo, ele não é um vídeo técnico. Ele é um vídeo informativo. Eu não vou usar linguajar técnico. O linguajar técnico eu deixo para as palestras em alunos de biologia ou para dentro da faculdade. Tá? Eu estou falando aqui de uma forma que possa abranger todas as pessoas, independente do grau de instrução, independente da profissão. Infelizmente, alguns pesquisadores eles não têm essa capacidade. Nós temos que entender que um dia nós vamos estar em uma situação de assistir uma banca de doutorado ou conversando com um grande pesquisador brasileiro. No outro dia, é muito provável da gente estar tomando café no alpendre de um produtor rural. Então, os pesquisadores, biólogos e professores precisam aprender a desenvolver a capacidade de conversar com pessoas de níveis diferentes. Muitas vezes, eu preciso explicar uma coisa para um produtor rural numa linguagem que ele entenda. Então esse vídeo ele não é técnico. Se você é biólogo ou aluno de biologia e você assistir isso aqui, provavelmente você vai falar, nossa, você cometeu simplificações muito grandes. Claro, esse vídeo aqui ele é feito para as pessoas em geral. Ele não é feito para biólogos nem pesquisadores, ok? Então vai ser uma linguagem mais simples possível para que todos os amigos possam entender numa boa essas diferenciações. Antes de tudo, uma das coisas que perguntam muito, Simon, qual é o correto? É cobra ou é serpente? Tecnicamente falando, o termo correto seria serpente, tá? Já que o termo cobra ele é um termo que foi trazido pelos portugueses, o qual se referia exclusivamente às cobras capelo, que são as najas ou as cobras reis lá da Ásia. Tá? Então, assim, tecnicamente falando, é mais aceitável o termo serpente. Mas cá entre nós, como isso aqui é uma conversa informal, na prática não vai fazer diferença cobra ou serpente, isso aí é perdoável, ok? Para começar, vamos diferenciar duas coisas, tá? Nós temos duas denominações. Nós temos animais que são chamados de venenosos e animais que são chamados de peçonhento. Simon, qual é a diferença entre eles? Bom, o animal venenoso, ele é aquele cara que ele produz toxina, ele produz veneno. Só que ele não tem nenhuma forma de injetar esse veneno na sua presa. Basicamente, o cara venenoso, ele produz veneno como defesa. E esse envenenamento geralmente vai acontecer por contato ou por ingestão quando o predador engole esse cara. Animais venenosos mais clássicos, por exemplo, o sapo. O sapo cururu é um animal venenoso clássico. Ele produz veneno em glândulas atrás dos seus olhos, tá? Esse veneno ele pode ser mortal se ele for ingerido, só que infelizmente algumas pessoas acabam tendo tanto medo que acabam demonizando o sapo cururu.
Lembre-se, esse tipo de envenenamento só ocorre se você mexer nesse sapo e esse veneno cair no seu olho, que pode acontecer algum dano, ou se você ingerir. Isso não significa que você não pode manusear um sapo cururu para retirar ele de algum lugar. Nunca jogue sal em sapos. Sapos são animais importantíssimos dentro da cadeia alimentar. Inclusive, eles mantêm a sua casa, o seu sítio, longe de alguns artrópodes e insetos peçonhentos. Tá? Então, vamos preservar os sapos, que eles são importantíssimos para poder controlar populações de animais peçonhentos, principalmente aranhas e outros bichos assim. Bom, o animal peçonhento, ele é aquele animal que ele produz veneno. Ele vai produzir uma toxina. Só que, além de produzir essa toxina, ele vai ter algum aparelho para poder injetar essa toxina. Ele vai ter algum ferrão, ele vai ter algum aguilhão, ele vai ter algum dente modificado para isso, ele vai ter algum esporão, ou seja, além de produzir o veneno, ele tem como injetar esse veneno na sua presa. Ou seja, basicamente, além de defesa, ele vai usar isso primariamente como ferramenta de caça, tá? Então essa é a grande diferença de animal venenoso e peçonhento. Então o correto é falarmos serpentes peçonhentas. Embora, falo mais uma vez, tá? Você não vai ser queimado na fogueira por falar uma cobra venenosa, tá? No dia a dia, de uma forma empírica, isso aí não vai fazer muita diferença, tá? Empiricamente falando, para você aí ou para os amigos do mato, não vai fazer diferença. O que importa é que essa linguagem seja entendida. No Brasil, nós temos hoje 392 espécies de serpentes. Dessas 392, aproximadamente entre 60 a 62 espécies têm a capacidade de produzir e de injetar esse veneno. Ou seja, a grande maioria das serpentes que você viu ao longo da sua vida nos seus acampamentos, eu tenho certeza que a grande maioria de serpentes que você viu são serpentes não peçonhentas. Aqui no Brasil, nós temos duas famílias que vão abranger serpentes peçonhentas. Tá? A primeira família chama-se família Viperidae. Viperidae, lembra o quê? Víbora, né? Dentro da família Viperidae, nós temos 3 tipos de serpentes que causam envenenamento. As jararacas, as cascavéis e as surucucus. Então, 2 famílias. Na primeira delas temos jararacas, cascavéis e surucucus. E a segunda família chama-se família Elapidae. Dentro dela, aqui no Brasil, nós teremos quem? Teremos as cobras corais verdadeiras. Tratando em miúdos, nós temos 4 grandes grupos de serpentes peçonhentas no Brasil. Das jararacas, das cascavéis, das surucucus ou surucucus pico de jaca e as cobras corais verdadeiras. São esses 4 grupos que representam serpentes de interesse médico no Brasil, ou seja, serpentes que podem causar um envenenamento grave, ok? Antigamente, era muito comum os livros de ciência virem com aquelas tabelas para você separar serpentes peçonhentas de serpentes não peçonhentas. Felizmente, isso daí hoje mudou bastante. Os livros didáticos, eles repararam que isso aí tem uma série de erros conceituais e eles começaram a mudar isso. E quais são esses principais erros conceituais? Vale lembrar que essas características, elas auxiliam, elas afunilam essa identificação, mas elas não são 100% confiáveis. Justamente por isso os livros tendem a eliminar esses caracteres que eles utilizaram. Qual é o primeiro deles? Toda serpente de cabeça triangular é uma serpente peçonhenta. E isso não é verdade. Na verdade, a questão da cabeça triangular é uma característica da família Viperidae, ou seja, de jararacas, de cascavéis e surucucus. O grande problema é que a cabeça triangular ela não é exclusividade de serpentes peçonhentas. Então, por mais que essa característica possa dar uma luz, possa direcionar ou auxiliar, ela não é 100% verdadeira quando você aplica todas as serpentes peçonhentas. Então, cabeça triangular, apesar de ser uma característica de cascavéis, de jararacas e de surucucus, ela não é exclusiva de serpentes peçonhentas. É só você ver, por exemplo, a cabeça de uma cobra coral, que é arredondada. Então, veja bem, a jiboia, por exemplo, ela apresenta uma cabeça triangular. Às vezes as pessoas não conhecem e matam a jiboia porque acham que ela é serpente peçonhenta. Ah, não, mas ela tem a cabeça triangular. Outras cobras, outras serpentes da família da jiboia também apresentam a cabeça triangular e acabam morrendo em decorrência disso. Algumas cobras cipós, quando elas são confrontadas ou molestadas, elas triangulam, elas fazem a ação de deixar a cabeça triangular com bastante força para tentar parecer peçonhenta ou assustar a presa. E às vezes as pessoas matam, porque falam assim, não, ela tem a cabeça triangular.
Então a cabeça triangular, mesmo ela sendo um auxílio na identificação, ela não pode ser tomada como uma característica exclusiva de serpentes peçonhentas. A mesma coisa vai acontecer com o olho em fenda, ou seja, animais que possuem uma pupila elíptica, como se fosse o olho de um gato. Também uma característica da família Viperidae, porém nós não podemos tomar como sendo uma característica exclusiva de serpentes peçonhentas. A cobra coral, por exemplo, a pupila dela é arredondada. Muitas vezes à noite, quando você chega com uma lanterna e você encontra uma jararaca, às vezes essa pupila dela está dilatada. E uma pupila elíptica, ela está tão dilatada que ela pode ser tomada até mesmo como uma pupila arredondada. E se você resolver meter a mão, você pode ter um acidente muito sério. Serpentes não devem ser manuseadas, evite ao máximo manusear. Lembre-se, mesmo uma serpente não tendo veneno, não significa que ela não morda. E muitas vezes morde bem doído. Então, essa característica de uma pupila em fenda elíptica, ela está muito mais relacionada a animais noturnos, né? Embora a maioria das serpentes tenha uma visão relativamente deficiente, ainda assim é uma ferramenta que é utilizada por ela. Se fosse assim, por exemplo, os gatos, né? Os felinos seriam peçonhentos, né? Então não tome essa questão da pupila vertical, né, elíptica, como sendo uma exclusividade de serpentes peçonhentas, porque não é. Quanto às escamas, mas a serpente peçonhenta tem a escama bem eriçada e a serpente não peçonhenta vai ter a escama lisa. Não. Existem cobras-cipós, grandes cobras-cipós que têm carenas, que têm as escamas carenadas. Isso também não pode ser tomado como uma característica exclusiva de serpentes peçonhentas. Da mesma forma a cauda. Mas a serpente peçonhenta, a cauda, ela afina de uma vez. A serpente não peçonhenta, ela vai afinando devagar. Isso não pode nunca ser tomado como um padrão. Geralmente, as serpentes macho, né, os machos, eles vão ter uma cauda que afina muito, muito, muito de forma delgada e não estrangula de uma vez. Por quê? Porque naquela região da cloaca é onde fica guardado o órgão sexual, o hemipênis, que ele vai colocar para fora na hora da cópula com a fêmea. Então, é comum você encontrar machos de jararaca ou de cascavel que não vão ter esse estrangulamento. Então, muito cuidado com isso. Da mesma forma que as pessoas falam, mas a serpente peçonhenta é noturna e a não peçonhenta é diurna. Cobras corais apresentam atividade de dia e de noite. Eu já encontrei na floresta jararacas, por exemplo, em atividade diurna. Mesmo sendo animais de atividade noturna, já as encontrei em atividade diurna andando pela floresta. Tá? Então essa questão de um que é de dia, outro que é de noite, muito cuidado com isso. Isso aí também não pode ser tomado de forma alguma como um padrão. Da mesma forma que eu já vi serpentes não peçonhentas transitando à noite. Apesar de ser um horário de descanso delas, estavam transitando. Então isso aí é um padrão que temos que tomar muito cuidado para seguir. A mesma coisa quem fala assim, mas a serpente peçonhenta, ela é lenta. E a serpente não peçonhenta é muito rápida. Outro padrão que nós temos que derrubar por chão. Eu já vi, por exemplo, jararacas extremamente rápidas na hora da captura, principalmente a espécie que nós temos aqui na Amazônia, que ela é muito ativa. E eu já vi cobras-cipós e jiboias extremamente lentas, até divergindo de um padrão comum, de você encontrar ela ficar lenta, enrodilhar, sair dali, serpentes não peçonhentas enrodilhando. Isso mostra que isso não é um padrão exclusivo. Então, gente, tomem muito cuidado com esses padrões que são colocados em livros, tá? Porque a maioria deles não são padrões exclusivos de serpentes peçonhentas e pode sim levar a uma confusão. Saibam então qual a forma mais segura e confiável de saber se uma serpente é peçonhenta. Gente, é através da presença de uma estrutura, essa sim vocês lembram das aulas de ciências e biologia, uma estrutura chamada fosseta loreal. O que é a fosseta loreal? A fosseta loreal ela é um órgão que fica entre a narina e o olho da serpente. Entre o olho da serpente e a narina, o olho aqui, né? Bota no olho aqui. Entre o olho e a narina você vai ter um orifício, um buraco maior do que a narina dela, chamada fosseta loreal. A função desse órgão, esse órgão ele é uma característica da subfamília Crotalinae, a qual jararacas, cascavéis e surucucus são integrantes. Então, cascavéis, jararacas e surucucus terão esse órgão chamado fosseta loreal, que ele vai ficar entre o olho e a narina. Ele é um órgão responsável por perceber variações de calor. Ele é um receptor térmico. Já que esses animais caçam à noite, a maioria deles às vezes apresentam uma preferência por animais de sangue quente, ele é um grande auxiliar para esses bichos poderem caçar na escuridão da floresta. Auxiliados, obviamente, pelo olfato, né, que é pela língua, um olfato extremamente desenvolvido. A língua captura moléculas de odor
leva no céu da boca e um órgão no céu da boca passa essa informação para o cérebro. Para poder auxiliar isso, no caso dessas serpentes dessa subfamília, né, elas vão ter essa falseta loreal. Então isso aí sempre fascinou os pesquisadores. Existem aqueles testes que os caras tampam os olhos de uma cascavel e baixam uma lâmpada ou um balão com água morna e ela dá um bote. E quando eles tampam as falsetas loreais e baixam o balão, ela não faz nada. E isso foi o primeiro passo para poder perceber a importância disso. Então esse buraquinho ele é cheio de células especializadas em perceber variações mínimas de calor. Se você já assistiu um grande clássico do cinema chamado Predador, né, o clássico com Arnold Schwarzenegger, é da mesma forma que o predador enxergava o Arnold Schwarzenegger no meio da floresta. Então, basicamente, essas serpentes elas conseguem ver uma mancha de calor dentro da floresta, do qual, associado a outros sentidos, como o olfato, elas vão perceber que aquilo ali é alimentação ou aquilo ali é ameaça. Ok? Então, se a serpente possuiu falseta loreal, você consegue ver, você não precisa pegar a serpente de uma distância relativamente segura, né? Geralmente, serpentes dão um bote 30% do tamanho do corpo, essa média. Você consegue, com relativa segurança, às vezes se o animal está no tronco ou está no chão, você consegue, com relativa segurança, ver esse buraco dessa falseta loreal. Essa é a forma mais segura. Tem um caso de exceção, cobras corais. Cobras corais não possuem falseta loreal. Mas elas vão ter o quê? Elas vão ter faixas, elas vão ter anéis. Não se baseie na coloração desses anéis. Você pode morrer por causa disso. Eu vejo muita gente se basear em combinações de cores que só funcionam com serpentes americanas. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre cobras corais porque é uma coisa mais complexa. Então, todas as serpentes peçonhentas do Brasil, com exceção apenas da cobra coral, vão ter falseta loreal. E vamos falar um pouquinho agora sobre cada uma para facilitar a tua identificação no meio do mato. Beleza? Aqui eu tenho 2 exemplares de jararaca. Infelizmente eu não tenho esse animal vivo, né? Eu vou fazer um insert de um vídeo que eu gravei um dia desse na floresta com uma viva, mas dessa daqui não é viva, tá? Lembrando que esses animais eles são protegidos por lei. Você não pode estar matando, tá? Esses animais eles pertencem a uma coleção científica, corretamente, né, legalmente cadastrada junto ao IBAMA. Então eu estou mostrando para vocês um animal de coleção para falar das características. Essa espécie chama-se Bothrops atrox, é o nome científico, né, da jararaca aqui do norte. Essa jararaca, o nome atrox vem de atroz, de cruel, né? Geralmente é um bicho bem agitado. Jararacas são os animais mais importantes do ponto de vista médico no Brasil. Por quê? Porque mais de 90% dos acidentes que ocorrem no Brasil são por jararacas. Nós temos no Brasil mais de 30 espécies que se distribuem por praticamente todo o território brasileiro. Aqui eu tenho 2 exemplares de jararaca. Infelizmente eu não tenho esse animal vivo, né? Eu vou fazer um insert de um vídeo que eu gravei um dia desse na floresta com uma viva, mas dessa daqui não é viva, tá? Lembrando que esses animais eles são protegidos por lei. Você não pode estar matando, tá? Esses animais eles pertencem a uma coleção científica, corretamente, né, legalmente cadastrada junto ao IBAMA. Então eu estou mostrando para vocês um animal de coleção para falar das características. Essa espécie chama-se Bothrops atrox, é o nome científico, né, da jararaca aqui do norte. Essa jararaca, o nome atrox vem de atroz, de cruel, né? Geralmente é um bicho bem agitado. Jararacas são os animais mais importantes do ponto de vista médico no Brasil. Por quê? Porque mais de 90% dos acidentes que ocorrem no Brasil são por jararacas. Nós temos no Brasil mais de 30 espécies que se distribuem por praticamente todo o território brasileiro. Aqui a Bothrops atrox ela é amazônica. A coloração desse bicho geralmente ela varia do marrom ao cinza, mas sempre com esses losangos no corpo. Boa parte das jararacas brasileiras vai ter esse padrão. E o mais interessante, se você observar, a maioria das jararacas ela vai ter um padrão de camuflagem. Esse padrão ele foi adquirido ao longo de muito tempo para poder evitar predadores. Então ela quando está no solo da floresta, ela se camufla muito bem. Adultos geralmente ficam no solo, um adultão desse aqui, e juvenis geralmente preferem ficar em cima da vegetação. Eles preferem comer sapinhos, então fica mais fácil para eles ficarem em cima da vegetação. Então nem sempre você vai encontrar uma jararaca no solo. Você pode encontrar uma jararaca às vezes a 1 metro de altura no meio da vegetação. Esse bicho, ele costuma ser bem ágil, né? Ela é bem ativa, né? Não é um bicho muito tranquilão de se lidar. É um bicho geralmente que apresenta aí uma certa agressividade, né? A cabeça é triangular,
que é uma característica dessa família, mas eu já falei que ela não é uma característica exclusiva de peçonhentas, mas a jararaca vai ter, porque é uma característica da família dela. Essa serpente ela é a que mais participa de acidentes aqui na região norte, né? E ela também é bem abundante. Os machos geralmente costumam ficar na média de 1 metro de tamanho, as fêmeas podem passar até de 1,5 metro, né? Essa serpente ela recebe muitos nomes populares. Em alguns lugares chamam malha de sapo ou boca de sapo, outros lugares chamam de patrona, boca podre. Os nomes populares mais incríveis você vai encontrar por ela. Esses animais eles são basicamente noturnos, tá? Alimentam-se de roedores, mas esse bicho é bem generalista. Ela pode comer lagartos, ela pode comer outras serpentes, ela come peixe, ela come outras cobras, já falei, né? Então não vou repetir não. E a maioria dos acidentes é mais comum na estação chuvosa. Estação chuvosa, geralmente esse bicho fica mais ativo, provavelmente pela maior presença de alimento. Então a jararaca, ela vai ter um padrão de desenho estilo camuflagem, né, com essas pirâmides aqui, né, esses meio losangos. Geralmente ela vai ter uma coloração marrom acinzentada. A cabeça dela vai ser bem triangular. É comum elas apresentarem essa faixa, né, uma faixa atrás do olho, chamamos faixa pós-ocular, né? A pupila dela é elíptica, mas eu já falei que é uma característica da família e não de serpentes peçonhentas. E o mais importante para identificar uma jararaca é o quê? Entre o olho e a narina eu tenho quem? A fosseta loreal. Então olha só, olho, a narina aqui na pontinha e olha só, a fosseta loreal dela. A uma distância de segurança com ela enrodilhada você consegue ver essa fosseta loreal. As presas da jararaca são presas bem grandes, parecem agulhas de injeção. Chamamos de dentição solenóglifa, porque ela é guardada para trás quando o bicho fecha a boca. Então olha só, uma cabeça triangular, né? As escamas dela são escamas pequenas, o mesmo tamanho das escamas da cabeça e as escamas do corpo, e a fosseta loreal, que vai ser obviamente o mais clássico, ok? Então, outra coisa interessante, a cauda dela também é utilizada na identificação. Então, por exemplo, se o animal tem fosseta loreal, o próximo passo é vai olhar a cauda dela. Se a cauda for lisa, uma cauda lisa, normal, sem nenhum tipo de modificação, é uma jararaca, ok? Aqui é um juvenil, infelizmente foi morto. Mesmo padrão, né? Olho, olha a fosseta loreal aqui na minha unha, que grandona, né? A cabeça bem triangular, mancha atrás do olho, aquela coloração de camuflagem que eu já falei. Ponta da cauda lisa, sem nenhuma modificação, sem nenhum apêndice, sem nenhuma alteração. E o mais importante de tudo, a presença da fosseta loreal. A ação do veneno desse animal ela é bem local. Ela tem a chamada ação proteolítica. O que a ação proteolítica faz? Ela atua destruindo as células do lugar. Então, se você toma uma picada na perna, esse veneno é como se ele destruísse o tecido naquele local. Além também de ter uma ação hemorrágica, ou seja, você sangra muito. Inclusive, em alguns casos mais graves, você pode suar seu animal. Você pode até sangrar pela gengiva, cara. Então, realmente, às vezes, o fulano tomou uma picada de jararaca e o cara sangrava, cuspia sangue. E isso pode acontecer sim, tá, gente? Justamente porque ela atua... Olha, vou falar uma coisa bem simples e grosseira. É como se esse veneno desse uma afinada no seu sangue. Então você começa a sangrar com muito mais facilidade. E obviamente, qual que vai ser o remédio para isso? Soro. Chamado soro antibotrópico. Já que o gênero desse animal chama-se Botrops, usa-se o soro antibotrópico, tá? Ou a combinação botrópico laquético ou botrópico crotálico, que é a combinação de duas serpentes diferentes. Não existe um soro para todas as serpentes no Brasil. Mas isso aí é um assunto para um novo vídeo. Eu não aconselho esse tipo de manipulação, mas é só para você ter ideia do tamanho da presa dela. A presa dela ela fica envolvida por uma bainha, né? Uma grande bainha branca ali, ó, e ali fica uma presinha que parece uma agulhazinha de injeção. Essa forma aqui não é legal, eu não aconselho, estou fazendo só para mostrar para vocês esse bicho aqui na natureza, tá? Muitas das vezes as pessoas fazem esse acampamento e isso pode resultar num acidente. Por quê? Porque a boca do bicho ela é relativamente flexível, tá? Então eu vou soltar ela aqui e deixar ela seguir o caminho dela agora. Agora sim! A segunda que nós vamos ver, né, falamos da jararaca, agora é a cascavel. A cascavel são animais exclusivamente terrestres, né, embora já foram registrados alguns em estratos mais altos,
mas basicamente é um animal que vive no solo, né? São bem robustas, relativamente pouco ágeis, não são animais que costumam ser ágeis o suficiente, né? Geralmente é um animal um pouco mais lento. E nós temos o quê? Uma coloração que é formada por losangos, né? Então você tem manchas losangulares marrons, às vezes marginadas de amarelo, né? E basicamente esse animal tem uma ampla distribuição no Brasil, muito mais em regiões de floresta aberta. Ela não é um animal de floresta amazônica, ela é um animal que prefere regiões mais abertas, principalmente os cerrados aí do Brasil central e regiões semiáridas do Nordeste, né? É muito comum você encontrar esse animal em algumas regiões de cerrado e caatinga, né? O animal, a subespécie, inclusive, a nordestina, é a maior de todas, passa de 1,60 m. E nós também podemos encontrar em áreas abertas aí do Sudeste, do Sul. Basicamente, cascavéis alimentam-se de quê? Alimentam-se de roedores, mas podendo predar também lagartos e até mesmo aves. O interessante, o gênero desse animal chama-se Crotalus, né? Então, quando falamos Crotalus, estamos falando de cascavéis, veneno anticrotálico, né? Anti-cascavel. E esse nome Crótalo vem de Crotalon, que é do grego, que significa o quê? Chocalho. A grande característica de uma cascavel reside no chocalho. Então, se nós olharmos aqui, nós vamos ver o quê? As mesmas características da família que nós observamos na jararaca. Uma cabeça triangular, né? Isso é uma característica da família e não de que animal é peçonhento, né? Como eu já falei. As presas inoculadoras bem grandes, se olhar aqui, a presa está guardada, dobrada aqui, ó, meu dedo está na frente dela. E, obviamente, o que? Aquela característica que ela é uma característica exclusiva das serpentes peçonhentas brasileiras, com exceção da coral, que é o que? Olho, narina e entre os dois, ó, fosseta loreal. Olha o tamanho dessa fosseta. Inclusive, cascavéis, dentre esses grupos, são das que apresentam a fosseta mais perfeitamente adaptada e que consegue perceber as menores variações de calor, né? Então, tem fosseta loreal, beleza, é peçonhenta. Próximo passo para saber qual é o gênero, eu vou olhar a cauda. Se tem fosseta loreal e a cauda é lisa, jararaca. E se na ponta da cauda tiver o bom e velho chocalho, nós estamos falando de uma cascavel. Esse negócio de que quanto mais anéis tiver, significa que é um ano da vida dela. Isso é uma crendice. Cada anel desse daqui é uma troca de pele que ela fez. Cobras precisam trocar de pele para poder crescer. E não sabe-se ainda muito bem porquê. A parte dessa pele ela se encrua, formando aqui mais um anel desse, né? Aqui dentro tem a estrutura óssea, que quando ela balança, ela faz aquele barulho característico que cascavéis fazem para poder anunciar a sua presença, evitar confronto. Então, galera, essa característica aqui é exclusiva de uma cascavel. Às vezes, isso aqui pode estar quebrado, né? Um gavião tentou predar e arrancou, mas ela sempre vai ter uma modificação na ponta da cauda no formato de um guiso ou chocalho, que nada tem a ver com idade, mas sim com a troca, né, de pele que esse animal faz. Então, se o bicho tem fosseta loreal, o próximo passo é olhar a cauda. Se for lisa, jararaca. Se for com chocalho, cascavel. Basicamente, o veneno desse animal aqui, ele ataca, ele além de ter uma ação no sistema nervoso, ele também ataca os músculos, né? É como se ela, vou falar outra grosseria, como se ela desmanchasse os músculos e eles começassem a ser filtrados pela urina. Por isso que o cara começa a ter aquela urina cor de Coca-Cola, que obviamente envenenamento tem que ser um assunto para um vídeo só para isso. A próxima da lista é essa coisinha bem pequenininha, né, que quase não cabe aqui dentro da bandeja, que é a famosa pico de jaca, ou surucucu, ou bico de jaca, como alguns preferem chamar, né? Por que ela é tão grande assim? Ela quase não coube. Simplesmente porque ela é a maior serpente peçonhenta das Américas. Então, se você olhar em todas as Américas, essa é a maior serpente peçonhenta que existe. Existem relatos aí de 3,5 metros, né? Esse nome, pico de jaca, basicamente vem da onde? Vem do formato das suas escamas, que são cônicas. Elas não são igual de um peixe ou de outros répteis. Elas são cônicas. Então ela lembra muito a textura de uma jaca. Ela parece muito com a fruta jaca. Se você passa a mão, ela é áspera, por causa dessas escamas bem cônicas que ela tem. Provavelmente isso influenciou no nome surucucu pico de jaca, né? Ela tem grandes presas inoculadoras de veneno. E a ação do veneno dela é muito semelhante à da jararaca, com a diferença que ele também ataca o sistema neuromotor. Então você vai ter diarreia, você vai ter cólicas abdominais terríveis por causa dessa fração de veneno neurotóxico, ok?
Basicamente esse animal vive apenas em florestas primárias, né? Nós encontramos na Amazônia e também em áreas de mata atlântica, ok? São noturnas, basicamente alimentam-se de roedores, é o que ela mais gosta de comer são roedores. E esse bicho tem uma característica interessante, quando ela vai dar o bote, ela não faz apenas um S com o corpo, ela faz dois S, um S duplo, ou seja, surucucus pico de jaca tem a capacidade de dar um bote maior do que outras serpentes. Algumas vezes o tamanho desse bote pode chegar à metade do corpo dela. Mas assim, eu escuto muito sobre o estresse ou a ferocidade desse bicho e falo pra vocês, já encontrei esse animal na natureza e esse bicho sempre se mostrou extremamente dócil. Sei lá, provavelmente confia no veneno. Mas nunca vi um bicho desse nervoso, dando bote como o povo do campo fala. Porque a maioria das vezes, obviamente, os encontros não são com esses bichos, né? Esse animal é muito comum nos cacauais do sul da Bahia, em regiões aí de Mata Atlântica Baiana e aqui na Amazônia. Obviamente ele tem uma taxa muito baixa de acidentes no Brasil, por quê? Porque é um animal relativamente dócil e pouco encontrado, né, já que ela é tímida. Então assim, a coloração desse animal é amarelo ou alaranjado com esses grandes losangos escuros nas costas. Por algumas cobras terem também um padrão parecido de losanguinhos, é muito comum as pessoas chegarem com a cobra se possar, eu acabei de pegar ali uma surucucu de fogo, né? Dizem que ela vai atrás do fogo, no meu outro vídeo eu falo disso. E aí não é, né? Na verdade quando eu olho assim eu falo, "Oh, cara, não é, né? Geralmente ela caça por espera lá no meio da floresta, então vai encontrar ela geralmente assim enrodilhada, né? E ocorre em baixa densidade. Mas a forma mais prática de se identificar, além dessa coloração, é o quê? Tá aqui o olho, aqui na ponta a narina, e olha quem tá aqui? Fosseta L'Oreal, ou seja, tem Fosseta L'Oreal, é uma serpente peçonhenta, com exceção apenas da cobra, isso mesmo que você falou aí no frente do computador, da cobra coral. A característica bem legal desse bicho está onde? Na ponta da cauda. Olha o que ela tem na ponta da cauda. Um mega esporão que injeta veneno. Brincadeira, eu estou mentindo, claro que não, impossível, né? Serpente só consegue injetar veneno pelas presas. Isso aqui simplesmente é uma modificação que ela tem na ponta da cauda. É uma escama cônica modificada, parece uma unha, né, de galinha, não fura. E daí surgem as lendas que se a surucucu não pica pela boca, ela vai ter um esporão na cauda que ela vai picar. Isso é só uma escama, não tem veneno. Então se o bicho tem Fosseta L'Oreal, beleza, é peçonhenta. Agora quer saber qual gênero? Você olha a cauda. Se a cauda for lisa, nós temos quem? Uma jararaca. Se a cauda tiver um chocalho, nós temos uma cascavel. E se a cauda tiver essas escaminhas eriçadas com essa ponta, é uma surucucu pico de jaca. É a forma mais simples, fácil, prático, barato, seguro de você identificar serpentes peçonhentas no Brasil. Com exceção, é claro, da cobra coral, ok? Então tá aqui a ponta da cauda da surucucu, ou surucucu bico, ou pico de jaca, que as pessoas falam, ou surucucurana, como alguns falam, que pica com a ponta da cauda. Esses animais aqui são raros, tá, gente? Ó, pessoal, isso aqui é por curiosidade. Isso aqui é a cabeça de uma surucucu pico de jaca que foi morta numa aldeia e o animal acabou sendo encaminhado para o Hospital de Medicina Tropical, que por doação, termo de doação, foi para a nossa coleção. Qual que é a característica interessante? Bom, óbvio, característica de serpentes peçonhentas no Brasil, né? Olho, narina e ó aqui, ó, Fosseta L'Oreal, né? Mas o mais legal não é isso, e sim o que? Isso aqui. Olha só, esse animal tem duas presas de cada lado, né? Duas grandes presas, isso aqui tem um canal como se fosse uma agulha de injeção, e aqui atrás, né, temos uma glândula de veneno ligada a isso. Então algumas pessoas falam assim, nossa, essa é a pior que tem, porque ela tem 4 presas de cada lado. Na verdade, regularmente, né, de tempos em tempos, serpentes costumam trocar suas presas. Às vezes ela dá um bote em um animal, pega numa parte de osso, às vezes pode pegar numa região que quebra. Como isso aqui é a ferramenta de caça, se quebrar, obviamente ela vai morrer de fome. Então a natureza, em toda a sua sabedoria, de tempos em tempos, é normal serpentes trocarem de presas para poder substituir presas que foram danificadas. E essa coitada aqui, ela foi morta bem nesse processo. Então uma curiosidade interessante para vocês, ó. O processo de troca de presas ocasionando o quê? 2 presas de cada lado. Aqui eu tenho 3 representantes de cobras corais verdadeiras, né, do gênero Micrurus. Temos mais de 30 espécies distribuídas aqui no Brasil, né? Algumas chegam a 1 metro, mas temos casos de espécies que passam de 1 metro. Ah, se é pequenininha, toda coral verdadeira é pequenininha obrigatoriamente. Não. Temos corais verdadeiras que passam de 1 metro, apesar de serem poucas espécies, tá, gente? A ação do veneno desses animais é neurotóxico. Ela paralisa o teu sistema nervoso, você não consegue mais respirar, você não consegue mais engolir, você não consegue mais manter os olhos abertos.
geralmente a morte ela vai acontecer pela incapacidade respiratória, né? Insuficiência respiratória. As presas são pequenininhas, né? Não são aquelas presas grandonas que nós vemos aí em jararacas, cascavéis e surucucus. Vivem em florestas primárias ou secundárias, em lavouras, até mesmo em áreas urbanas, embora a maioria desses animais prefiram realmente o chão da floresta. Temos duas espécies que são aquáticas. Basicamente, esses bichos comem outras cobras, né? E alguns lagartos de corpo alongado. Uma coisa que é interessante, tem anéis em volta do corpo, considere uma coral verdadeira. Nós temos corais falsas e verdadeiras, né? As falsas não, muitas vezes aí não vão ter veneno, mas vão ter uma coloração parecida. Gente, cuidado. Tá com anel, considera falso. Geralmente não se baseie por cores. Ó. Aqui eu tenho uma coral clássica e aqui eu tenho dois exemplares de cobras corais amazônicas que elas não seguem o padrão de cores. Elas vão ter, obviamente, os anéis em volta aqui do corpo. Ó. No anel ele não precisa ser completão, ser bonitão ou ser largo, né? Ela vai ter os anéisinhos aqui em volta. Mas lembrando que não obrigatoriamente corais não vão seguir aquele esquema de vermelho, preto e branco, principalmente na Amazônia. Essa é uma outra cobra coral verdadeira. Ela vai ter aqui esses anéis em volta do corpo, mas aqui está apagado pelo álcool, mas esses anéis onde meu dedo está aqui, eles são alaranjados. Então não se baseie por coloração. Pelo amor de tudo que é possível na vida, para com essa história de se amarelo toca não sei o que, o bicho é amigo. Se o preto toca no vermelho, é amigo do peito. É amigo do... Aqui, ó. Preto tocando no vermelho. Preto tocando no vermelho. Isso aqui é tão amiga do peito que se você manipular ela, ela vai fazer você ter uma viagem celestial lá para o lado do Senhor, né? Então, meus amigos, essa conversinha de cor tocando em cor, isso só vale para corais americanas, hemisfério norte. Para com essa ideia maluca de tentar colocar isso aqui no Brasil com a nossa diversidade. É pisar em ovos. Não vou falar sobre identificar serpente coral verdadeira ou falsa. Tem anéis, meu, considera verdadeira, não toca, não pega, tá bom? Eu vou fazer um vídeo futuro, vou me preparar psicologicamente para fazer um vídeo futuro tentando explicar um pouco sobre diferenciação, tá? Não é garantia, mas é uma coisa que eu pretendo fazer, ok? Então, muito cuidado com esse tipo de bicho. Não meta a mão, tá? Apesar de ser um baixo índice de acidentes no Brasil, esse animal mata, e mata fácil, tá? Bom, amigos, é isso, tá? Eu vou ficar me punindo, eu vou ficar me cobrando, eu acho que por mais que eu tenha falado, sempre fica alguma coisa de fora, mas a intenção desse vídeo é ser um vídeo informativo, falando sobre características de serpentes e identificação correta de serpentes peçonhentas no Brasil. Com certeza ficou coisa de fora, com certeza eu vou achar que eu fui muito superficial, mas, por exemplo, só um gênero de serpente dessa, gente, é assunto para um vídeo inteiro. Então eu tentei ser o mais suscetível o quê, velho? Que é isso? Eu tentei ser o mais sucinto possível, tá? Então espero que vocês gostem. Qualquer crítica, pergunta, reclamação, vocês escrevam aí. Obrigado aí, galera que está se inscrevendo e acompanhando. E um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, ok?